Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui, seguir as outras plataformas do Itaú Views. A gente cria conteúdos diariamente complementares aos episódios no Instagram e todos os relatórios aqui do Research da área macro você encontra no Telegram. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre renda fixa e créditos privados, ainda naquela dinâmica de entender o balanço dessa classe de ativos no primeiro semestre e projetar um pouquinho as perspectivas para a segunda metade do ano. A gente vai falar sobre fluxos de investimento, em especial para créditos privados. A gente vai falar sobre interesse dos investidores, sobre curva de juros, perspectivas para spreads de crédito, o impacto de todo esse cenário macro, condição de política monetária para esses ativos, entre outros pontos. E para nos ajudar com essa discussão, a gente conta hoje com a presença de Lucas Queiroz, que é Head na cobertura de renda fixa aqui no Research do Itaú BBA. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo. Tudo bem, Marcelo. Sempre um prazer estar aqui com você. Boa, prazer é nosso, até porque na internet o investidor gosta muito de falar sobre bolsa, mas gosta mesmo de investir em renda fixa, então os episódios de renda fixa costumam ir super bem. Então vamos nessa. Eu queria começar perguntando como você resume o primeiro semestre para créditos privados, considerando aí alguns elementos como a alta procura dos investidores, o fechamento dos spreads e as discussões também sobre o fim das isenções fiscais em alguns títulos que eram queridinhos aí do mercado. Se a gente soma tudo isso aí, o que a gente consegue trazer de insights aí desse primeiro semestre? Para a gente falar do que foi o primeiro semestre, temos que lembrar aqui qual que era a expectativa, né? Pelo menos a minha expectativa no final do ano passado é que esse seria um ano um pouco mais fraco, né? Então, a gente já notava e os próprios clientes já comentavam um nível de spread de crédito já mais comprimido ao final de 2024. Muitas empresas já tinham feito o dever de casa e rolado suas dívidas para horizontes mais longos, como 27, 28. Então esse deveria ser um ano mais fraco, era a expectativa no início do ano. Tem sido um ano surpreendente. Pegando os primeiros 6 meses de 2025, a gente está muito próximo do volume total de emissões no mercado primário de debêntures. Então a gente está chegando próximo ali a 200 bilhões de emissão chegamos ao longo dos primeiros 6 meses. É uma surpresa, né? Mas quem que está puxando essa surpresa são os créditos incentivados, né? Então são aqueles títulos isentos. A gente vê a demanda do investidor, principalmente pessoa física, né? Migraram seu portfólio cada vez mais para o mercado de renda fixa. Então tem sido um ano muito bom. Os spreads em si, eles não têm fechado, né? A gente tem notado já há algum tempo alguma resiliência. Tivemos a questão do imposto, né? Essa é uma questão ainda não concluída. O mercado acabou antecipando, os spreads conseguiram fechar ali nessa semana que foi anunciado, né, essa possível não o fim da isenção, mas ainda serão, né, mesmo se aprovados, ativos atrativos, né, comparados a outros de renda fixa. Então, no geral, a gente pode falar que foi um bom primeiro semestre. As dúvidas ficam aí para frente, né, como vai ser esse restante de ano, mas a gente ficou bastante surpreso com o volume de emissões e a procura. O Banco Central, obviamente, subindo a taxa de juros para 15%, acaba trazendo, né, um chamariz ali para o mercado de renda fixa e forçando os investidores a olharem com ainda mais atenção para esses produtos. E se a gente pegar daqui para frente, como você acha que deve seguir o interesse do investidor, dado uma perspectiva de a gente ter visto a bolsa andar bem no primeiro semestre, a gente vê esses spreads fechando, talvez menos apetite na indústria de fundos de crédito, mas na ponta o investidor, o que ele está olhando, como é que ele está se posicionando? O investidor final, né, o investidor pessoa física, está muito atraído, né? E o motivo é claro, a gente tem um cenário de Selic a 15% e uma perspectiva de manutenção desse patamar
pelo menos até o final desse ano. Então não tem muita razão para o investidor migrar nesse momento de forma brusca os portfólios. Claro, é sempre interessante pensar um pouquinho adiante, né, e projetar a sua carteira para um horizonte mais perto do horizonte de investimentos, mas a gente entende que o investidor fica atraído. Então ele continua olhando. A gente teve não só uma demanda forte no mercado primário de debêntures incentivadas, como também temos visto o mercado secundário de debêntures no geral aquecendo. Então isso é algo que me chama bastante atenção. O mercado secundário de dívida ainda ele é incipiente no Brasil, se compararmos, por exemplo, com o mercado acionário. A gente trada, né, então diariamente aqui em torno de 1 bilhão a 1 bilhão e 200. Ainda é muito pouco se comparado com bolsa, mas tem evoluído muito. Esse número era mais próximo de 600 milhões 2 anos atrás. Então é algo que chama a atenção. O investidor vai continuar. A expectativa é que o segundo semestre não seja diferente. O investidor vai continuar olhando. Quando começarmos a discussão de o Banco Central reduzir taxa de juros, tiver um cenário um pouco mais claro, acho que o investidor volta os seus olhos para outros ativos. E como você tem olhado para a curva de juros, você acha que tem espaço para mais fechamento? Esse é um ponto interessante, né? A curva de juros, eu gosto de olhar ela, primeiro, pegando o trecho ali mais curto, que é o que a política monetária afeta, que são ali os primeiros 2 anos, e depois para frente, né? De 2 a 5 ou 2 a 10 anos, são razões um pouco distintas. O que a gente teve ali, principalmente no segundo semestre de 2024, foi um cenário onde tivemos uma reprecificação da política monetária nos Estados Unidos. Então o mercado começou a acreditar que o Fed não ia conseguir cortar a taxa de juros. Então as taxas lá começaram a subir, o dólar se fortaleceu. O Brasil teve as questões internas que acabaram potencializando esse efeito. Então aquele final de ano nosso ali bastante comprometido pelo cenário externo, né, potencializado pelas notícias domésticas. E, além disso, no ano passado, o Banco Central também foi surpreendido por um choque de alimentos, né? Quando eu olho a inflação do ano passado, que a gente esperava lá no início de 24, que fecharia o ano mais perto de 3,9, 3,5, fechou em 4,8, né? Mas quando a gente olha na conta, o que realmente surpreendeu foram alimentos. Um choque não estava ali nas mãos do Banco Central, não foi nada ligado, por exemplo, ao setor de serviços, né? Que é uma inflação que segue resiliente num nível alto, né? É algo que preocupa, mas não foi o que mudou a figura no ano passado. Pensando aqui o que aconteceu lá, a parte curta da curva subiu, né? Então os investidores passaram a precificar um cenário de que não era mais juro em queda, era juro em alta, e era um juro que ia ficar em alta por muito tempo. Isso acabou levando a parte curta a subir, junto com o prêmio de risco subiu muito, né? Que foi um cenário no final do ano muito, muito difícil, uma volatilidade cambial, o dólar subiu bastante, passou dos R$6, e isso acabou puxando também a parte mais longa da curva. Então foi um cenário terrível, porque a gente viu tanto a parte curta quanto a parte longa subindo, cada trecho à sua maneira, mas isso impactou, né, outras classes de ativos. A gente viu a Bolsa sofrer muito também. Passado esse ano, a parte curta, a gente ainda vê níveis altos, né? A política monetária acabou ficando ali mais próxima do 15, a perspectiva de cortes foi ficando cada vez mais longe, mas no trecho longo a gente viu esse prêmio de risco diminuir, né? Então a gente acabou notando ali uma desinclinação na curva, então os trechos longos caíram. Por quê? O dólar acabou indo para um nível mais baixo, saímos daquele patamar de 6, fomos para 5,50. O próprio risco percebido, e quando a gente olha o risco Brasil, as pessoas tendem, né, os investidores tendem a olhar o CDS, que é o Prêmio de Risco Brasil, é um prêmio de risco relativo, né, e acaba que esse prêmio de risco relativo, em relação aos Estados Unidos, que é um país que começou a gerar muita volatilidade, a gente teve até um ganho, né, marginal. Os investidores diversificaram seus portfólios para fora dos Estados Unidos, diante de embates comerciais, ruídos no geral. O investidor que ficou por muitos anos, talvez os 2 últimos ou 3 últimos anos, cada vez alocando mais em Estados Unidos,
tiraram, né, pelo menos parcialmente, o recurso de lá, diversificaram, e parcelas, né, quando a gente fala de diversificar para fora dos Estados Unidos, é uma parcela muito pequena do portfólio, mas que é muito importante para o fluxo de mercados emergentes, né, como o Brasil. E isso foi suficiente para os investidores aceitarem um prêmio de risco menor para ativos emergentes, né, o CDS acabou indo nessa linha. A moeda acabou se valorizando, no caso o real se valorizou. Isso permitiu essa curva de juros ceder. Foi o que a gente saiu lá de 14,15 para ver esse nível mais perto de 13,5 que temos nesse momento. A pergunta que o investidor se faz é essa, né, que veio por você, que é muito clara. E daqui para frente? Eu vejo um cenário hoje, mesmo chegando ali para o final do ano, não mudando ali a perspectiva de 15% de taxa de juros, vamos supor que o Copom mantém essa taxa até o final do ano, eu ainda vejo a curva, principalmente nos trechos médio e longo, conseguindo recuar ali para um nível mais próximo de 12,5%, 12,40%, né, por cento ao ano. Então, eu ainda vejo esse espaço. O que a gente precisa? Esse nível ele é condizente com o prêmio de risco atual. Estamos falando aqui de um câmbio que não deve nem se valorizar, nem desvalorizar muito. Estamos falando de uma taxa de juros americana que fica nesse patamar, né, perto ali de 4,5, que é o nível atual, 4,20, a taxa de 10 anos. Então, esse cenário a gente vê espaço. Tá? Então, o que a gente precisaria então para chegar lá? Olha, principalmente do final do ano ali, que o mercado acabou assustando muito, os investidores projetaram na curva uma inflação para os 12 meses seguintes, que é basicamente, na curva ficou precificado que seria a inflação desse ano em torno de 7%. Em algum momento a gente viu isso. Em alguma medida, isso ainda está na curva. Tá? Os investidores ainda estão vendo isso. À medida que a gente notar uma inflação mais perto de 5, 4,5, rodando correntemente à frente, a gente deve ter esse nível mais perto de 12,5. Tá? Para pensar em alguma coisa abaixo disso, acho que o cenário tem que ser um pouco diferente. A gente tem que conseguir vislumbrar uma Selic caindo num patamar mais rápido. Hoje a gente não consegue ter isso, né? Então hoje a gente ainda tem para o ano que vem uma Selic que deve fechar o ano ali mais perto de 12,5, 12,75, mas que fica numa Selic média de 14. Então é um cenário ainda desafiador. Isso acaba puxando os títulos, né, mantendo os títulos longos com taxas elevadas. Então se a gente pegar o que deve acontecer com a curva, taxas um pouco mais baixas, mas ainda insuficientes para fazer o investidor realmente querer migrar rapidamente para uma outra classe de ativo. Talvez, se você me perguntar qual deve ser aí um possível trigger que mude essa história que você está contando, o que a gente pode ver de diferente? São três frentes, na verdade. A gente pode ver vindo do lado externo, né, algum controle maior da inflação dos Estados Unidos, que poderia vir de uma atividade mais fraca. Isso poderia trazer as taxas de juros americanas para baixo, poderia ajudar aqui. A gente tem o efeito, obviamente, que bate no câmbio, e a gente tem também, aqui no Brasil, outras duas formas, que são ou uma perspectiva mais estrutural de controle fiscal. Isso não é esperado, né? A gente tem ali um ano... Vamos ter esse ano, o governo ainda precisa cumprir a regra fiscal, o ano que vem é um ano de eleição, é difícil ter grandes mudanças, isso ficaria mais para frente, mais para 27. Então, o que eu acho que pode vir do lado interno, que pode movimentar a taxa de juros, é alguma surpresa baixista na atividade, né, que a inflação teria um controle vindo para uma atividade mais fraca. Eu acho que esse é o grande trunfo. De modo geral, os investidores precificaram na curva e têm precificado ao longo desses meses uma taxa neutra mais alta do que foi o passado, né? A gente ainda está tentando identificar qual é esse número, mas dá para dizer, de forma geral, que a gente passou de 2010 a 2019 com uma taxa neutra no Brasil em torno de 4,5%. O que os investidores estão apontando aí, tanto no relatório Focus quanto na curva, é que esse nível mudou, é algum lugar ali entre 5% a 6%, né? O investidor está um pouco mais cético, vai mais para a casa de 6%, ao redor de 6%,
Quem está menos cético fica ali em torno de 5 a 5,5. Os níveis mudaram, então dificilmente essa curva vai ceder de uma maneira tão expressiva para frente. Ou seja, eu estou falando para o investidor aqui que vai ser muito difícil encontrar o IPCA mais 4 na prateleira quando a gente fala de uma curva cedendo. Talvez isso vai se refletir para o investidor com o título oferecido a ele mais na casa de IPCA mais 6, tá? Mas ainda assim bastante abaixo dos níveis atuais. Perfeito. Falando um pouco sobre emissões, né? A gente comentou aqui que empresas fizeram o dever de casa, já rolaram dívida. Se a gente olhar para a parte de atividade econômica, é esperado um segundo semestre de desaceleração e talvez de menor apetite por crédito. Isso vai afetar emissões? Qual é o perfil das emissões que tem vindo agora no pipe, considerando segmento de empresa, tamanho, perfil geral, assim, o que dá para estimar desse lado? Olha, pensando o mercado para frente, a gente volta de novo para a expectativa do fim do ano, né? É difícil imaginar que a gente vai ter aí um segundo semestre tão forte quanto foi o primeiro, a fim de justificar um perfil, um volume de emissão próximo do ano passado. Acho que o primeiro semestre ficou igual. A expectativa é que o segundo semestre seja um pouco mais fraco. Vai ter uma corrida, está tendo alguma corrida em ativos incentivados, nesse momento aproveitando essa até compressão da taxa, muitas empresas querendo emitir, né, e buscando ali uma emissão antes de uma possível mudança da regra. Tá? Ainda assim, os ativos vão ficar atrativos depois da regra, se ela vier a ser efetivada, mas as empresas estão, de fato, antecipando isso. O que tem vindo mais a mercado é a grande surpresa, que eu trouxe até uns números para complementar. A gente tem visto, em relação ao mesmo período do ano passado, um aumento de 15% nos títulos incentivados, no volume financeiro de títulos incentivados, enquanto a gente tem visto uma queda, né, comparativa ao mesmo período, de 17% nos títulos não incentivados. Dá uma boa ideia do que está acontecendo, né? Então, aquelas empresas tradicionais que emitem os títulos a CDI, elas já fizeram esse trabalho, né, alongaram a dívida e estão um pouco mais cautelosas nesse momento, de taxas altas e, né, como já fizeram o trabalho, também não tem tanta necessidade de vir a mercado. Então isso, né, essas debêntures, esse mercado deve ficar um pouco menos aquecido. A gente tem ido mais para projetos de energia, né, um mercado incentivado que tem vindo bastante forte. Bom, a gente falou sobre o interesse constante do investidor final ali na ponta, dado o patamar de juros, e a indústria de fundos teve um inflow considerável, né? Acho que começa até um cenário de dificuldade de alocação desses recursos, dado, enfim, fechamento de spread e demanda, né? E emissões. Então, eu queria entender, assim, investidor final vai continuar com interesse alto, mas como fica a dinâmica dos fundos, né, da indústria nesse segundo semestre? Esse é um ponto interessante, né? Porque a gente acaba acessando todos os players do mercado e vai tendo uma visão de qual é a cabeça, né, do consenso. O que a gente via no final do ano passado, e também era a minha perspectiva, é de que esse ano seria um ano um pouco mais fraco, porque spreads mais comprimidos, empresas que já tinham feito o dever de casa e rolado as dívidas, e o próprio investidor ia começar a ficar um pouco de lado, né? Um cenário que a gente tinha não se concretizou, o investidor está demandando muito pelo produto de crédito, as assets, de forma geral, a maioria delas tinha feito alguma liquidez, então reduziram, dado o mínimo necessário, reduzindo o percentual de crédito, aumentando um pouco de ativos de liquidez. Passado o tempo, não aconteceu aquele esperado aumento do spread de crédito, como muitas assets temiam, que a gente começou a ver no meio do ano para frente, muitas dessas empresas tendo que vir a mercado para alocar os seus portfólios, visto que estavam tendo captação, e a rentabilidade também, né, obviamente, vai sendo penalizada. O ativo de crédito tem uma rentabilidade mais forte do que um ativo de liquidez, de forma geral.
E aí a gente começa a ver algumas assets tendo que entrar no mercado até contra ali a estratégia que tinham se proposto para o ano, né? Então isso é algo interessante, assim, é difícil dizer, né, essa questão do spread, porque, como eu comentei no início, é um mercado que tem um mercado secundário muito pequeno. Então, esse volume que entra é capaz realmente de comprimir o spread para níveis que a gente não consegue estimar ali previamente. Então, é uma assunção difícil de se fazer, que a gente realmente não vai ter mais o fechamento do spread. Então, assim, a gente viu assets voltando para o mercado. Quem está vendendo os ativos, né? Quem não tinha feito liquidez está aproveitando esse momento para vender, acredita que está vendendo caro, ou seja, está com taxa apertada, mas na dúvida, né? Então a gente não vê uma certeza grande ali de nenhum dos lados. Isso é algo bastante interessante que a gente nota na rodada de conversas que a gente tem aí com o mercado. Bacana. Agora tentando comparar classes de ativo aqui, Lucas, se a gente pegar a projeção oficial da casa aqui para o Ibovespa, o target é de 155 mil pontos ao final do ano. E, enfim, a Bolsa tem um potencial de valorização, tem valuations atrativos. E eu queria te perguntar como você compararia a Bolsa com esse potencial de valorização traduzido aí no target, mais toda a dinâmica de dividendos de alguns papéis versus o potencial da renda fixa que conta com uma Selic num patamar alto e com um cenário bem certo ainda de início e ritmo de corte de juros. É sempre difícil comparar, né? E os meus colegas que cobrem o mercado acionário, eles têm sempre um apelo muito forte, que é comparar o preço de tela com os valores justos calculados pelo modelo, né? Isso nos dá ali valores nominais que brilham os olhos. E quando a gente faz essa conta, você próprio comentou, 155 mil pontos, né? Você compara com os números de tela, tem uma valorização muito interessante acima da renda fixa para o ano. E o investidor fica, poxa, é interessante. A dúvida é, né, isso vai se concretizar? Esse que é o grande problema. A renda fixa, se você consegue ter lá uma curadoria de crédito, aquilo realmente vai se concretizar. E o problema da renda fixa e da Bolsa, o problema da renda fixa para a Bolsa, é que a renda fixa é um concorrente incansável. Ela fica constantemente subindo. Então, se você compara a perspectiva, poxa, o que a gente tem de taxa pré-fixada para o fim do ano, daria ali uma Bolsa mais perto de 142 mil pontos. Você fala, pô, perspectiva, se realmente se concretizar 155 mil de bolsa, a bolsa vai performar muito a renda fixa nesse final de ano. A questão é, né, na renda fixa você consegue garantir não só os 142 mil para o final de 2025, como você garante 160 e poucos mil pontos, vamos colocar aqui 161 mil pontos para o final de 26 e 180 mil pontos para 2027. Então, esse é o grande problema, né? O investidor pode travar os 180 mil pontos da Bolsa hoje, ou ele vai buscar, né, uma perspectiva maior, mas com uma incerteza também bem mais elevada. Então, esse é o grande dilema do investidor, né? Porque se você fala, poxa, 155 mil, se o cenário for bom, a gente chega em 180 em 2026. Será que vale a pena travar na renda fixa? Os últimos anos, né, provaram que a renda fixa deveria ser mais ouvida. De fato, foi o que o investidor fez. Mas assim, é difícil essa comparação. O investidor que está entrando no mercado acionário, ele tem que ter o olhar de um empresário, né? Você está comprando ali um percentual de uma empresa e a gente sabe que para uma tese maturar, ela depende, né, de passarem os ciclos econômicos, depende da empresa conseguir mostrar o seu valor e também, né, claro, junto com os ciclos econômicos, as taxas de juros permitirem. Porque muitas vezes a empresa, inclusive recentemente, eu vejo aqui pelo lado do crédito, o operacional das empresas vai muito bem. E essa era até uma preocupação que eu tinha no final do ano, que eu pensava, a taxa de juros está subindo. Com uma atividade que deve enfraquecer, a gente vai começar já a ver
um cenário mais difícil. Mas não, a atividade tem ajudado, pelo menos até a primeira metade do ano, a atividade ajudou como uma alavanca das empresas conseguirem sustentar esse custo de dívida mais alto, né? Então elas tiveram também mais receita e operacionalmente até aqui tem ido muito bem, né? O que o investidor que está comprado em bolsa e vendo a ação cair, o que ele tem que pensar é que ali tem um efeito da renda fixa batendo, né? Estava descontando aquele lucro futuro a uma taxa de 12%, de repente essa taxa mudou para 15%, 14% ao ano durante 10 anos. Então isso realmente dificulta e não é mais uma questão operacional, é uma questão de mercado. O investidor tem que ter uma certa paciência para acompanhar. Mas aí é o perfil também do investidor, o horizonte de investimentos, tudo tem que entrar na conta. Esse exercício de projetar o Ibovespa ao longo dos anos como se fosse uma renda fixa com a dinâmica de juros compostos é assustadora. Exato, a gente vai chegar, por exemplo, para o investidor que aí gosta dos números, da numerologia, bater 200 mil no Ibovespa na renda fixa. 2028. Né? Então, se você quer o Ibovespa para 200 mil pontos, você consegue comprar um título para 2028 e você vai ter, né, o equivalente, pegado o valor da bolsa hoje, corrigi-lo pela uma taxa pré-fixada que está disponível aí no mercado, uma taxa sem risco de crédito aqui. Né? A gente consegue chegar ao Ibovespa a 200 mil pontos. Perfeito. Falando um pouco... A gente falou já, aliás, sobre cenário macro, mas eu queria aprofundar um pouquinho em política monetária. A gente tem, eu ia falar iminente, mas nem é tão iminente, início do ciclo de corte de juros em algum momento, provavelmente ano que vem. Também muito incerto o pace desses cortes, mas como isso impacta a estratégia do investidor de renda fixa na hora de pensar nas alocações? Isso já impacta ou ainda o cara fica muito ancorado ali nesses 15% e joga essa reflexão para o ano que vem só? O que o investidor tem feito ele tem mantido uma parcela de liquidez, né? Títulos, Tesouro Selic, CDB, DI. O investidor tem ido muito por isso, LCIs, LCAs, né, títulos também que conseguem corrigir pela taxa de juros. Esses vão ser bons ativos, não só para o final desse ano, né, como muito possivelmente para 2026. Então, aquele investidor que ele é super conservador, ele tem um horizonte de investimentos mais curto, vai estar super bem remunerado nesses ativos. A questão para o investidor médio, e aqui eu estou falando que o investidor médio não tem um horizonte de investimentos de só 1, 2 anos, né? Você que está nos assistindo muito provavelmente não tem um objetivo financeiro somente de curto prazo, você geralmente está pensando bons anos à frente. O investidor também deveria, então, né, organizar e alinhar a sua alocação ao seu objetivo de investimentos. E aqui faz sentido alongar, né, o prazo dos títulos e evitar ficar muito concentrado somente no curto prazo. Por quê? Enquanto no próximo um ano e meio, a rentabilidade real desses ativos vai ser muito alta, a gente está falando de uma taxa Selic que deve rodar em média a 14% no ano que vem, para uma inflação que a gente estima em algum lugar entre 4,5% e 5%, né, para 2026. Então, a gente está falando de uma taxa real muito alta. Só que o investidor ele vai ganhar essa rentabilidade por um ano e meio e depois já começa a incerteza. A gente não sabe. O Banco Central pode reduzir a taxa de juros, a economia pode ter uma desaceleração mais brusca. São cenários que a gente não consegue antecipar com tanta assertividade a essa altura, né? Mas situações muito plausíveis. E acontecendo algo assim, essa rentabilidade ela vai reduzir. O que a gente sabe com algum grau de certeza, e os economistas gostam de estimar, é a tal da taxa de equilíbrio, né? Então, quanto deve render esse ativo no médio e longo prazo? Ou quanto de taxa o Banco Central tem que colocar acima da inflação? Qual que é a Selic que deve ficar ali acima da inflação para esse país controlar a sua... para atingir a meta de inflação? Né, que eu comentei, sempre se estimou, né, entre 2010 e 2019 algo como 4,5% acima da inflação, e a gente começava a ver, poxa, se o título estava acima de IPCA mais 4,5% para médio e longo prazo, considerando a duration e o risco de crédito envolvido,
poderia fazer bastante sentido. Abaixo disso, o investidor já ficava fora. O cenário para frente é um pouco diferente, né? Então você tem que aceitar ali algo como 5,5, 6, e aí você tem que colocar o risco do prazo e o risco do crédito na conta. Mas se o investidor comprar um CDB hoje, dormir com ele, acordar daqui 10 anos, muito possivelmente o retorno que ele vai ter tido ao longo desse período, se ele converter, pegar a inflação, converter e ver quanto que rendeu acima da inflação, esse CDB vai ter rendido algo como 5 a 6% acima da inflação. Então essa é a grande questão. O investidor que consegue ter uma parte do portfólio com um prazo um pouco mais longo, ele está travando ali numa taxa acima de 7, 7,5, isento de imposto de renda. Ao longo do tempo, dá uma diferença, vamos em 10 anos, um título que paga 7,5 mais inflação e o outro que paga 6, mas ainda paga imposto de renda, em 10 anos você vai ter uma diferença em torno de um vai ganhar 224% e o outro vai ficar ali com 154%. Então essa é a diferença de uma pequena mudança na alocação do portfólio hoje. Tá? Então é muito importante considerar isso, levar isso em conta no momento de escolher a sua carteira de investimentos. Deixa o gancho para eu fazer minha última pergunta aqui, que é justamente a elaboração de uma carteira de investimentos, pensando numa alocação ali exclusiva de renda fixa. Como é que o investidor deve se posicionar considerando, enfim, duration dos títulos, indexador, se a perspectiva de cortes deixa atraente você olhar para pré-fixado ou pós-fixado, considerando todos essas premissas aí, como é que você acha que ele deve se posicionar? Olha, pensando aqui na alocação, é um resumo do que a gente falou até o momento, né? Então o investidor ele deve manter uma parcela em liquidez. No Brasil é sempre relevante, é importante manter essa parcela, tanto pela perspectiva, né, de ter alguma liquidez para um evento, de uma volatilidade, alguma oportunidade, quanto pela rentabilidade que ele vai receber, uma rentabilidade alta nesse curto, médio prazo. Olhando para a parte mais longa da curva, hoje eu não gosto tanto do pré-fixado. Né? Quando a gente vai olhar ali, longo que eu falo é acima de 5 anos. Claro, tem oportunidades que aparecem, a gente não deve deixar passar, mas eu tenho predileção pelos títulos atrelados à taxa de juros, atrelados à inflação, aqui os títulos IPCA+. Tá? Por quê? Porque eu acho que, nesse momento, a inflação implícita no longo prazo ela está alta, mas ela já reduziu nessa primeira metade do ano. Tá? Então, na primeira metade do ano, os investidores já trouxeram mais para baixo essa expectativa de inflação de longo prazo e considerando aí que os investidores têm dúvida em relação a qual vai ser realmente a meta de inflação, isso é uma discussão entre os investidores, acho que essa inflação implícita ela já está mais justa. Enquanto a taxa real eu acho que está bastante elevada. Né? A gente não deve normalizar essa taxa de 7,5 como algo que é corriqueiro e vai estar sempre presente na prateleira. Eu acho que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de cuidado, né? Porque eu acho que isso é uma oportunidade. A gente não deve ver essa taxa. Isso me parece algo mais conjuntural do que de fato estrutural. Então, no trecho longo, eu gosto dos títulos atrelados à inflação, fazendo aqui a curadoria, né, do crédito que você está colocando. Pensando em pré-fixado, onde eu acho que pode ter alguma oportunidade, títulos ali mais perto de 2 anos. Né? E qual que é o trigger aqui? O que poderia realmente trazer uma rentabilidade interessante? Primeiro, não vejo muito downside aqui, né? Porque o mercado não coloca tantos cortes na conta para o Banco Central aqui no Brasil ao longo dos próximos 2, 3 anos. Então, a taxa, de certa maneira, já está ali bastante justa. Se realmente se concretizar e for um cenário de poucos cortes, o investidor vai ganhar tanto no pré-fixado quanto ele ganharia num título pós-fixado. Por outro lado, eu vejo uma simetria interessante, porque sempre tem um imponderável, né? E se a inflação desacelera mais do que a gente está prevendo, são sempre cenários possíveis. Se isso acontece, eu acho que o pré-fixado
tem uma rentabilidade muito mais interessante do que um título pós-fixado, e aí eu estou pegando um horizonte de 2, 3 anos. Tá? Então, mais pela simetria, o pré-fixado ali, mais por essa visão estrutural de que a gente está com taxas acima do nível neutro. Na parte longa eu prefiro os títulos IPCA+, e privilegiando o curto prazo aqui, liquidez e rentabilidade alta para os próximos um ano e meio, os títulos pós-fixados. Bacana, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta desse episódio. Queria, antes de concluir, novamente agradecer a participação do Lucas aqui com a gente. Valeu! Valeu, Marcelo, obrigado a todos.